Bem-vindo ao nosso programa Fórum Teológico BR. Neste novo programa sobre Tiago, vamos abordar os capítulos 3, 4 e 5. No programa número 2 do Fórum Teológico BR, falamos sobre os dois primeiros capítulos. Mais uma vez, recebemos os professores André Galvão Soares e Robson Leandro de Magalhães Gomes. O livro de Tiago, no Novo Testamento, é uma verdadeira mina de ouro para qualquer cristão que gostaria de ser mais madura em sua fé. Professor André Soares é membro da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, em Santo André, estado de São Paulo, onde lidera o Ministério de Jovens. Ele é doutorando em Estudos Judaicos pela USP e professor no Instituto de Estudo Bíblico de Israel. Bem-vindo, professor André. Muito obrigado, Xavier. É um prazer estar aqui mais uma vez e poder contribuir um pouco com o avanço do estudo teológico aqui no Brasil. Sim, vamos continuar hoje, como falei, sobre o livro, o capítulo 3, 4 e 5. Vamos começar pelo versículo 1 do capítulo 3. O Tiago adverte os pastores e outros líderes espirituais. O que Tiago quer dizer aqui? Será que ele quer desencorajar as vocações? Eu creio que não, Xavier. Eu creio que ele não quer desencorajar as vocações, ele quer desencorajar os não vocacionados. Porque há pessoas que não são vocacionadas para o ministério e que se impressionam, talvez, com a pompa que elas enxerguem no cargo, na função. São pessoas que estão desejosas de terem algum destaque na igreja. Tiago quer desencorajar essas pessoas. Tiago está falando que os líderes, os mestres da igreja, vão ser submetidos a um juízo mais severo. Porque a função do mestre na igreja é ensinar a igreja nos caminhos do Senhor. É ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus para que o povo de Deus siga o caminho proposto pelo próprio Deus. Agora, quando o mestre cristão não prega o evangelho de forma genuína, de forma correta, ele está desencaminhando o rebanho de Deus. O erro de um pastor não é como o erro de um outro crente qualquer, porque o seu erro no ensino acaba desencaminhando outras pessoas. E por isso, ele vai ser submetido a um juízo mais severo. Então, o que Tiago está fazendo aqui é buscando desencorajar as pessoas não vocacionadas, para que elas permaneçam longe desse ministério de ensino. É uma coisa realmente muito séria e solene e que apenas vocacionados devem desejar e aspirar. É um impacto grande, né? É com certeza, né? Com certeza absoluta. Quantitativo, né? Certamente. E já que esse ministério é tão vistoso e às vezes pomposo, e é um ministério que está sempre em visibilidade, muitas pessoas acabam se encantando com isso. E acabam falando, nossa, eu quero estar lá na frente porque eu quero fazer sucesso, eu quero que as pessoas me reconheçam como uma pessoa grandiosa. Mas, na verdade, o Tiago está falando, não, tome cuidado. Tome cuidado porque não é só isso, né? Não é só pompa, não é só fama. Os líderes, os mestres vão ser submetidos a um juízo mais severo. Então, tome muito cuidado. Esse é o conselho de Tiago aqui. Obrigado. E a importância da língua, né? E agora vamos falar com o professor Robson, né? Aliás, o Tiago, que é difícil, que ele conecta os versículos e por isso tem professor. Então, bem-vindo de novo, né? No seu programa. Olá, Xavier. Prazer estar aqui, contribuindo. Como eu sempre falo, teologizar. Eu amo teologizar. Ainda mais estar com o professor André, um amigo que Deus me deu. Só para cortar, então, a pergunta que eu quero fazer mais específica sobre esse início do capítulo 3, o capítulo 3 é muito claro sobre o perigo da língua, ou seja, de se expressar mal e outra análise, né? Sabemos, mas a minha pergunta, sabemos por que Tiago usa tantas analogias, ou metáfora, ou imagem, aqui sobre a língua? E que metáfora sobre a língua você prefere, né? Nesse contexto, né? Assim, o mais interessante é como Tiago trata sobre o mesmo tema em toda a epístola. Não é apenas no capítulo 3. O capítulo 3, eu digo que é o centro deste tema. Porque no capítulo 1, versículo 26, Tiago fala acerca do cuidado do zelo para a pessoa não tropeçar no falar. No capítulo 4, no versículo 11, ele retoma novamente dizendo para os irmãos terem cuidado para poder falar, porque nisso gera julgamento. Depois ele fala novamente no capítulo 5, no verso 8, acerca do cuidado de não tropeçar no falar.
E perceba, portanto, que o capítulo 3, que fala acerca da língua e do tropeçar, ele permeia toda a epístola de Tiago, porém, a centralidade está no capítulo 3, ele usa algumas metáforas. Todas essas metáforas são importantes, porque cada uma tem a sua explicação no próprio texto, acerca do cavalo com freio. É bem claro ali que Tiago fala que a língua ela pode ser freada, pode ser domada. Aí depois, posteriormente, ele fala do leme, e é interessante aqui para os mergulhadores, para os que sabem nadar, como é difícil você ter aquela mesma aptidão que você tem em terra firme. Porém, um pequeno leme, ele consegue dar a direção de um grande navio. E por fim, ele fala de uma pequena faísca, como ela pode ser danosa diante de uma floresta ou algo semelhante. Então, Tiago, ele está aqui pontuando acerca do perigo e da seriedade de um falar, de um tropeçar, de um mau julgamento deste pequeno órgão que pode trazer grandes danos à Igreja de Cristo. Obrigado, muito claro. Agora, o professor André, acho que isso é claro, mas pode completar. Hoje em dia, a língua se aplica também a que a gente escreve em redes sociais, ou na internet, ou escrever no blog, né? Uhum. Está certo? A língua é metafórica também, né? Nesse sentido. Ah, sim, com certeza, né? A língua aqui é usada no sentido mais metonímico, né? É parte pelo todo. A língua é parte do aparelho fonador, juntamente com a laringe, faringe, glote, etc., né? E a língua aqui se refere ao ato da fala como um todo. E hoje em dia nós falamos não apenas oralmente, mas também falamos na internet, em comentários no Instagram, no Facebook, Twitter, etc., né? E nós que estamos na internet, nós que usamos essas redes sociais, devemos tomar cuidado com o que nós escrevemos. Porque a fala que se manifesta por meio das nossas interações nas redes sociais também estão debaixo das admoestações desse texto, né? Essas admoestações também valem para nós que estamos na internet. Então, quando o Tiago fala que nós precisamos domar a nossa língua, etc., nós precisamos também domar a maneira como nós nos expressamos nas redes sociais, né? Para que nós façamos isso para a glória de Deus, para que nós nos expressemos como cristãos genuínos, pessoas que falam com amor, com brandura, com graça, pessoas que transmitem as virtudes cristãs quando falam também na internet, né? Entendi. Obrigado. Talvez depois a gente volte sobre a língua. Mas agora, professor André, eu quero fazer uma pergunta um pouquinho mais geral sobre Tiago. Depois a gente volta no 3, 4, 5. Um livro, né, que está aqui, talvez vamos ver, né, um livro do Douglas J. Moore. O autor fala que o livro de Tiago é provavelmente um dos 2 ou 3 livros mais populares do Novo Testamento. Como você explica tão sucesso de cristão até de filósofo Kierkegaard, que era o livro preferido, um grande, enorme filósofo do Dinamarca? É um livro global, né? Que é sucesso global. Como você vê? Certo. Eu não sei se eu concordo muito com essa afirmação de que Tiago é um dos 2 ou 3 livros mais populares do Novo Testamento, né? Sim. Eu diria que talvez ele estivesse entre os 5 ou os 10 primeiros, mas entre os 2 ou 3 primeiros acho que é um pouco mais complicado. Não vamos esquecer. Sim, João, Romanos, Apocalipse, Mateus, né? exatamente, Marcos, né? Mas sim, Tiago é um livro bem conhecido, relativamente popular, e eu acho que o que explica a relativa popularidade de Tiago é o seu caráter mais prático, né? Tiago é um livro muito prático, como Provérbios no Antigo Testamento, né? É um livro cheio de conselhos práticos para o nosso dia a dia. É um livro cheio de mandamentos bastante claros, bastante nítidos. E talvez isso explique, em parte, a popularidade de Tiago, né? Hoje em dia, mais no século XX, mais no século XXI, com a ascensão de movimentos mais à esquerda, né, Tiago acabou se tornando popular por conta da sua, pelo menos da sua aparente condenação dos ricos ou da riqueza, né? Mas nós ainda vamos falar sobre esses textos hoje, vamos tentar interpretá-los de uma forma um pouco melhor, mas por conta dessa leitura mais enviesada do livro de Tiago, ele acabou se tornando popular em certos círculos que estão mais relacionados
relacionados à esquerda cristã, né? Tipo, no ar do tempo, um pouquinho, né? Você quer dizer, talvez em algum século o livro é mais popular, outro século pode ser, né? Assim, Uma hipótese, né? Sim, esse é um fenômeno que acontece com bastante frequência, né? Alguns livros que gozavam de mais popularidade no passado, hoje em dia não são tão populares assim. Isso acontece também com os livros bíblicos, né? Talvez em outros momentos Tiago tenha sido menos popular ou mais popular, mas eu diria que hoje, no século XXI, né, em alguns círculos Tiago é popular pela sua condenação dos ricos, o que cabe perfeitamente a alguns movimentos mais à esquerda, mas como nós vamos ver daqui a pouco, né, esses textos precisam ser mais bem interpretados. Entendo. Soma-se aos pontos trazidos pelo professor André, dois pontos interessantes. O livro de Tiago, ele é de fácil interpretação. Quando você pega uma carta aos Hebreus, né, professor? Romanos, esses livros, até Atos, que é um livro histórico, eles são livros um pouco mais complicados. Por Tiago ser um livro mais prático, ele é de fácil interpretação, né, professor? As pessoas conseguem ler e as analogias daquele tempo, as pessoas conseguem aplicar para este tempo. Sim. Outra coisa, quando nós falamos acerca da ação e reação, esse movimento progressista dentro do cristianismo, de fato, ele cresceu. Então, o livro de Tiago, ele é bastante, vamos dizer assim, ele tem um paladar bom para esse viés dentro do cristianismo, porém, teve a reação dos conservadores que tentaram também reconfigurar. Veio uma resposta também agora, recentemente, dos conservadores, dizendo assim, bom, Tiago está falando sobre isso, mas nós entendemos dessa forma. Portanto, os pressupostos contribuem muito para a interpretação, né, do livro de Tiago, mas isso é de fato. O movimento progressista cristão gosta da Epístola de Tiago por conta desse viés e houve uma contrapartida dos conservadores. É por isso que talvez ele seja um pouco hoje mais lido. Eu percebo isso dentro também desse contexto mais atual dentro do Ocidente. Vou fazer uma pergunta para você, professor Robson, mas também em geral sobre Tiago, o livro de Tiago. Alguns autores criticam a falta de estrutura desta epístola. Às vezes se lê que é um pouco um post-it colocado juntos em parágrafo. Você concorda com esta análise de falta de estrutura no livro de Tiago? Evidentemente eu discordo. O livro de Tiago, a Bíblia Sagrada não é um livro sistemático. A Bíblia Sagrada, ela escreve o enredo da salvação. E cada livro tem o seu propósito específico, para um público específico, para os problemas daquela audiência. Nós não somos a primeira audiência, nós não somos destinatários originais. Os escritores e os autores, tanto dos textos do Antigo como do Novo Testamento, eles tiveram os próprios destinatários dos seus problemas reais. A Epístola de Tiago, ele é uma epístola que Tiago escreveu para variedades de cristãos por conta de problemas que ocorreram naquela época. Acerca da estrutura, isso que é interessante, porque o livro de Tiago está estruturado, mas não dentro dos pressupostos desses eruditas, mas dentro daquilo que aquela comunidade necessitava. Como eu já citei, Tiago fala acerca de tropeçar no falar no capítulo 1, no capítulo 3, sim, no capítulo 4, no capítulo 5. Então, sim, há uma estrutura, mas essa estrutura ela está atrelada aos problemas sociais daquela época. Sim, sim. Então, eu discordo completamente. E também tem uma liberdade do autor, né? Porque a gente não vai todo mundo escrever um relatório do orçamento da cidade de São Paulo com 1, 2, 3, 4, né? Tem a liberdade poeta, e o autor Tiago, ele... Sabe o que eu percebo? Ele é livre sabe o que eu percebo no livro de Tiago? Eu sempre falo isso para as pessoas. Os pressupostos contribuem muito para a formação da teologia de qualquer pessoa. Todas as pessoas têm pressupostos, inclusive eu. Sim, Como sim. eu gosto da Epístola de Tiago, eu dentro da perspectiva do professor André, eu sou um pouco mais conservador, então eu tive que reconfigurar também a minha teologia por conta do progressismo, que falou assim, olha, vocês oram, vocês são piedosos, mas vocês não ajudam os próximos. Olha o que a Epístola de Tiago fala. Eu tive que fazer meu trabalho em cima disso para poder ter uma resposta bíblica, professor André, para poder trazer isso. Olha a introdução, capítulo 1, verso 26 de Tiago. Vamos falar acerca da língua, que é o grande tema ali do capítulo 3. Ele fala de não tropeçar. A introdução está ali.
o cerne, a centralidade é no capítulo 3. E ele traz a conclusão no capítulo 5. E no capítulo 4 e capítulo 5. Porque está falando que o falar gera juízo. Sim. E o falar, que é interessante, não só Douglas Moo, mas outros também eruditos, o capítulo 3 está atrelado diretamente com o capítulo 2. Porque as palavras são ações. E ações vêm da fé. Entendo. Fé e obra. É muito interessante essa epístola. Obrigado. Agora vamos continuar com o professor André no capítulo 3, mas ao final, né? A gente aprende, nós aprendemos no capítulo 1, podemos ler no final do capítulo 3 também, que a sabedoria vem de Deus. O que isso significa de uma maneira prática? Que não é tão simples essa coisa da sabedoria do mundo, sabedoria de Deus. Podemos nos falar um pouco sobre isso? Com certeza. O caso da sabedoria é como o caso da fé. Como nós sabemos que a fé vem de Deus? Né? Pela forma como ela se evidencia. O mesmo acontece com a sabedoria. Como nós sabemos que a sabedoria vem de Deus? Pela forma como ela se evidencia. Isso fica bem claro no próprio texto de Tiago. Por exemplo, versículo 13, do capítulo 3. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, a sabedoria se manifesta pelas obras, pela maneira como a pessoa vive na prática, vive no seu dia a dia. Se a pessoa vive de forma sábia, seguindo a orientação bíblica, essa sabedoria da pessoa vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus necessariamente se evidencia na prática, como foi o caso de Salomão. Salomão recebeu de Deus sabedoria. E como nós podemos estar certos disso, né? Vendo a forma como ele vivia, como ele agia, vendo a sabedoria que se manifestava nos seus julgamentos, vendo as suas decisões, né? Nós sabemos que a sabedoria vem de Deus na medida em que a pessoa vive de forma sábia segundo a Escritura Sagrada. Então, a sabedoria bíblica é uma sabedoria bastante prática. Não é algo etéreo, não é algo que pertence meramente ao campo das ideias, não é algo que é mais ou menos como a opinião popular que as pessoas têm sobre os filósofos, né, que eles vivem em torres de marfim, escrevendo, sem ter contato com pessoas. Não é algo do tipo, né? A sabedoria bíblica se manifesta na prática. Deus dá sabedoria às pessoas para que elas vivam na prática de forma sábia. E com o professor Robson, conecta com o capítulo 2, né? Que o capítulo 2, talvez, posso me enganar, é o mais importante da epístola, porque ela fala sobre esse conflito com Paulo, que não é um conflito, né? Sobre obra e fé. Então tem essa conexão, né? Como sim, interessante sim. ali. Sim, com certeza, com certeza. A Epístola de Tiago não é uma colcha de retalhos, né, em que os capítulos são independentes, não se conectam, não conversam uns com os outros. Pelo contrário, nós temos um texto muito bem estruturado. A estrutura exata do texto é alvo de debate, como o professor Robson demonstrou agora há pouco, mas o fato é que os capítulos conversam entre si, os capítulos se referem uns aos outros, há uma intertextualidade bastante nítida e evidente aqui no texto. Uma obra de arte, quase. Uma obra de arte, sim, sem dúvida. Professor Robson, talvez você pode completar, mas eu quero fazer uma pergunta. O capítulo 4 enfoca muito a humildade, estar perto de Deus, né? Citando no versículo 6 os provérbios. Aliás, minha pergunta é, Tiago é bastante relacionada a provérbio, né? Mas tem alguma diferença entre provérbio e Tiago? Você pode nos ajudar um pouquinho? 31 capítulos no provérbio, 5 no Tiago. Lógico que é um pouquinho menor, né? Parece ser redundante nós retornarmos ao tema, mas não é. Provérbios, ele é um livro de praticidade. E Tiago é outro livro de praticidade. Nós não conseguimos extrair teologia de Provérbios e não conseguimos extrair teologia também de Tiago. Em Romanos, as pessoas conseguem extrair teologia. Nas outras epístolas, as pessoas também conseguem trazer trindade, acerca da doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo e tudo mais. Então, tanto Provérbios, tanto o livro de Tiago, são livros práticos. As pessoas conseguem ler, é por isso que eu sempre afirmo isto, e eu converso muito com os pastores. Você quer dar um bom culto de ensino, quer dar uma excelente escola bíblica dominical, pega Provérbios no Antigo Testamento ou pegue o livro de Tiago no Novo Testamento. Vocês vão conseguir ler. Peguem outras versões, NVT, ARA, porque vai proporcionar mais fluidez no linguajar. Entendo. E vocês vão conseguir colocar em prática isso. E é interessante, Xavier, porque embora sejam livros escritos há milênios,
nós conseguimos colocar em prática no século XXI. Qual é a grande diferença para Provérbios e para Tiago? Simplesmente as circunstâncias culturais, sociais, de costumes que cada livro foi escrito. Cada livro foi escrito dentro de um próprio contexto. Então, esta seria, a meu ver, a grande diferença dos dois pontos, que parece pequeno, mas não é. Porque as culturas, elas são de uma forma bem gigante, distintas uma da outra. Quer dizer que Tiago é um pouquinho mais moderno para o século XXI ou não nesse sentido? Não nesse sentido, porque quando a pessoa lê Provérbios, a pessoa consegue entender e consegue aplicar aqui. Sim, também, né? Quando eu digo que são problemas de contextos, é que quando o autor de Provérbios, porque tem mais de um autor, escreve Provérbios, ele escreve por determinadas circunstâncias, por determinados problemas daquele povo e daquela época. Tiago já tinha outros problemas, outras circunstâncias, como me parece que algumas pessoas estavam falando uma das outras, o que estava gerando ali uma fofoca, estava gerando mal-estar. Me parece que é isto que ocorre. Então, quando nós lemos a Epístola de Tiago, um pastor consegue aplicar isso dentro da igreja dele. E a influência do dinheiro é tão importante no século XXI, né? Exatamente. A gente tem uma obsessão do capitalismo, do consumir. Então, muito atual sobre isso. Exatamente, nós vamos chegar lá. Mas o que é mais interessante acerca da humildade, porque já tem uma outra resposta. Tiago, me parece que ele morde e assopra. Tiago, ele morde e depois ele assopra. Porque quando ele fala humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus acerca da humildade, quando nós pegamos o capítulo 4, Tiago ele começa assim, de onde que vêm as discussões e as brigas no meio de vocês? Olha a briga, olha a confusão, em outras palavras, olha a desgraça que está acontecendo no meio de vocês. Ele continua dizendo, acaso não procede dos prazeres, da carnalidade, da falta de espiritualidade, da falta de Deus que guerreiam entre vocês? Aí ele começa a trazer aqui vários adjetivos negativos para essas pessoas. Inclusive ele chama de adúlteros. Adúlteros. Que é o mais forte que está no vocativo aqui no grego. Adúlteros. Não percebam que a amizade com o mundo... Essa amizade com o mundo é a amizade de valores, não com pessoas, porque Jesus foi amigo de pecadores. Jesus esteve perto de publicanos, samaritanos, que eram odiados pelos judeus étnicos, que praticavam o judaísmo. Então Jesus era amigo dos pecadores. Mas Jesus não era amigo do mundo. Ser amigo do mundo é ter prazer, é amar. Tudo que esse sistema, ele apregou contra os valores de Deus. Então, é esta a ideia que Tiago traz. Olhe, preste bem atenção, seus adúlteros. A palavra é forte, mas é o que está no texto, né, professor? Vocês devem se humilhar. Porque o que a humilhação gera numa pessoa? Arrependimento. Gera conversão. Gera mudança de caráter. E não se humilhar somente a Deus, mas também humilhar um ao outro, servir um ao outro. Então a ideia de humilhação é uma ideia das pessoas pararem, refletirem, entenderem o que eles estão fazendo, realizando e pedir perdão a Deus. É esta a ideia na Epístola de Tiago, pelo menos é o que me parece. E Tiago era um grande intelectual como Paulo, né? A gente esquece isso, né? Tiago era um dos líderes da igreja, uma pessoa completamente inserida, não apenas na liderança, mas também na construção da igreja. Esse desenvolvimento da igreja se deu por conta dos apóstolos, dos quais Tiago era um dos líderes. Então, Esse tema do adultério, essa metáfora do adultério, é uma metáfora bastante comum na Bíblia, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na cultura judaica. Exatamente. Ela tem a ver com o fato de Deus ser apresentado como esposo do seu povo, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, um adúltero é uma pessoa que rompe esse relacionamento pactual com Deus. Uma pessoa que é soberba, né? Porque ela deixa de viver em conformidade com a sabedoria de Deus e busca seguir os seus próprios rumos, seus próprios caminhos, né? Então, essa pessoa é soberba, e por isso ela é chamada a humildade aqui, né? Verdade. Agora, o professor André, uma pergunta que eu gosto muito, né, de fazer vai ser, no final do capítulo 4, a gente aprende o famoso se Deus quiser, que é muito usado na língua portuguesa, menos na língua francesa, como pode ver, minha língua é mais o francesa. Pode nos explicar um pouquinho o detalhe desses versos? Também a gente percebe que não somos nada sem Deus, né? É a ideia, né? De nova humildade, né? Se Deus quiser, né? Do outro lado, a gente abusa às vezes, né? Se Deus quiser, amanhã vou no restaurante. Acho que
Como você acha? Na língua portuguesa temos que também, se Deus quiser abrir um restaurante, ok, mas ir no restaurante talvez é exagerado. Como você vê essa parte cultural? Sim. Tiago está combatendo aqui o erro de pessoas soberbas que se imaginavam independentes, como se elas fossem senhoras do destino. Então, essas pessoas achavam que, pelo seu próprio poder, pelas suas próprias habilidades, pelo seu próprio conhecimento, elas seriam capazes de ir para determinada cidade e saber que, fazendo o que fariam, teriam lucro, ganhariam isso, ganhariam aquilo. Elas não eram pessoas dependentes de Deus. Elas se imaginavam independentes dele. Imaginavam que elas se bastavam. E Tiago está combatendo esse erro aqui. Ele fala, não, vocês não devem dizer isso. Né? Vocês não devem imaginar que vocês vão para tal lugar e tudo vai ser conforme vocês esperam. Porque tudo pode acontecer de uma forma completamente inesperada. Em lugar disso, vocês devem dizer, se Deus permitir e se Ele nos der saúde, então nós vamos para lá e vamos ganhar, etc. Sim, né? sim. E a atitude do cristão genuíno deve ser sempre essa. Nós estamos constantemente nas mãos de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. A certeza que nós temos quanto ao futuro é que o Deus que está conosco no presente nos acompanhará também no futuro. Né? Essa é a certeza que nós temos quanto ao que vai acontecer no futuro. Mas eu não posso ter plena convicção de que amanhã eu terei saúde, de que amanhã eu estarei empregado, de que amanhã eu gozarei de condições boas. Né? Porque tudo pode mudar amanhã. A certeza que eu tenho quanto ao futuro é que Deus vai continuar ao meu lado. Deus vai continuar comigo, me sustentando na fé, me levantando do pecado, né? Deus vai continuar comigo o tempo inteiro. É a certeza que nós temos quanto ao futuro. Então, uma atitude arrogante, como a daquelas pessoas que Tiago combate aqui, pessoas que dizem, olha, no futuro eu vou fazer isso, 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 o resultado vai ser esse, esse, esse. Esse tipo de atitude, né, demonstra uma falta de confiança em Deus. É como se as pessoas estivessem no controle da história, quando na verdade apenas Deus controla o curso da história. Ninguém além dele é o soberano do universo. Apenas Deus é o rei, né, de todas as coisas, né? É, muito claro. Você quer comentar? Não, o mais interessante é que dentro desse texto, do capítulo 4, versículo 15, a conjunção é ean, que é uma conjunção que traz hipótese. De fato. Por que eu digo isso? Porque no texto em que Jesus foi tentado, nas nossas traduções está, se você é o Filho de Deus. Só que no grego, a conjunção ela é de certeza e não de hipótese. A tradução deveria ser, já que você é o Filho de Deus. Satanás não está trazendo uma hipótese. Satanás está afirmando, já que você é o Filho de Deus, pule, que ele dará a ordem aos seus anjos. Tal. Já nesse texto, quando nós vamos para o texto grego, a conjunção é uma conjunção de hipótese. É bem claro que nós não somos soberanos. Nós não temos essa autonomia. Então, quando você busca esses materiais, você percebe como que Deus ele é o controlador de todas as coisas. A gente volta nessa humildade, né? Nós retomamos alguns conceitos e dizer, Senhor, me ajuda. É verdade. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui 2 segundos. Professor André, para terminar o capítulo 4, né, no versículo 17, podemos ler, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Um verso bem complexo sobre o pecado por omissão. Você poderia falar rapidinho sobre isso, depois que a gente passa no capítulo 5? Maravilha. Também é muito interessante. Nós não pecamos apenas por ação, mas também por omissão. Em outras palavras, nós não pecamos apenas quando nós fazemos ativamente o mal, mas quando nós deixamos de fazer o bem passivamente. Né? Nós podemos pecar de diversas formas, por ação e também por omissão. Tiago está falando aqui sobre pecado por omissão. Há pessoas que sabem o que é certo e mesmo assim não fazem o que é certo. Né? Esse é um pecado por omissão. Por exemplo, eu sei, né, que matar é errado. Eu sei disso. Deus me ensina isso na sua palavra. A natureza me ensina isso. Né? Mas digamos que eu me encontre com o irmão, com uma pessoa qualquer que esteja ameaçando a vida de outra pessoa. Né? O que eu vou fazer? Eu vou deixar simplesmente esse irmão, essa pessoa, assassinar outra pessoa, sabendo que o assassinato é errado? Não. Eu devo agir. Né? Eu não devo me omitir. Eu devo agir. Né? O pecado por omissão é tão grave quanto o pecado por ação. Quem sabe fazer o bem, deve fazer o bem. Quem sabe o que é certo, deve não apenas
saber, mas também agir com base no que é certo, né? Então, é basicamente isso que o Tiago está nos ensinando aqui. E também um pouquinho a parábola do talento, né? Que Jesus fala, né? Uma pessoa recebe muito talento, tem que fazer ação, tem que ajudar o próximo, né? Exatamente. E não colocar lá no banco o dinheiro, o talento. Exato. Né? Tudo que nós recebemos de Deus, nós recebemos para compartilhar com outras pessoas, né? Se Deus nos dá sabedoria, se Deus nos dá conhecimento, Ele espera que nós compartilhemos isso com outras pessoas. O conhecimento que nós obtemos da parte de Deus é um conhecimento que necessariamente deve nos levar à ação e não à omissão. O conhecimento que apenas nos incha é um conhecimento diabólico, na verdade, né? É um conhecimento que não serve para nada, senão para me deixar orgulhoso. O conhecimento que vem de Deus é um conhecimento que deve ser transmitido a outras pessoas. Um conhecimento que se evidencia por meio das nossas ações práticas. Tá. Obrigado. Agora vamos no capítulo 5, né? Falar um pouquinho do dinheiro, agora com o professor Robson, talvez com política, né? Talvez só quero fazer uma pequena introdução, e que é verdade que hoje em dia a gente usa bastante conservador, progressista, né? E antigamente era mais esquerda, direita. Mas eu acho que talvez, no Brasil, não sei, mas na Europa, podemos também entrar esquerda conservador, que pode ser um cristão que tem que cuidar mais dos pobres, pode ter um esquerda progressista, que talvez vai ter mais cuidado de alguma comunidade, né, dos estrangeiros. Então, só para introduzir, né, que é essa complexidade do espectro político, né? Só que eu sei que no Brasil, como essa visão mais binária, né, esquerda, que em geral é verdade é progressista, e direita, que em verdade é conservador, né? Temos essa diferença cultural, né? Agora, para ser bem direto, o professor Robson, aqui o Tiago, ele critica os ricos. É tão simples você entra com teologia, né? Porque uma pessoa que tem muito dinheiro e vai ler o capítulo 5 vai ficar ofendida. Pode ficar. Então, vamos no primeiro ponto, aí eu vou para o segundo, acerca de direita e esquerda. Isso é muito novo, isso é muito novo no nosso país, embora não seja novo no mundo. Então, em quaisquer países da Europa, inclusive nos Estados Unidos da América, democratas, republicanos, então isso já está muito à tona há alguns anos. Mas a ascensão de uma direita conservadora, a partir de 2016, 2017, ela deixou o nosso país um pouco mais polarizado. Entende? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Nós precisamos primeiro compreender alguns conceitos dessas construções históricas entre conservadores, progressistas, para que nós possamos nos posicionar de uma maneira mais clara. No nosso país, desde a redemocratização de 1985, é algo que eu gosto muito e eu ministro aulas acerca desse ponto, nós nunca tivemos um governo de direita conservador no nosso país. Porque os governos que se passaram até então sempre foram governos centro, mais esquerda, e nós temos um problema também no país, que eu vou falar, é uma visão minha, não é do programa, é uma visão minha. O problema do nosso país é um problema mais de corrupção, pessoas que chegam até o poder com uma certa narrativa de poder ajudar as pessoas, e depois é descoberto por meio da Polícia Federal e outros órgãos judiciários que não estão ajudando. Então, no nosso país é muito complicado falar sobre isso, porque são dois polos. Como nós cristãos, eu falo isso nas palestras, devemos nos posicionar como cristãos. O cristianismo já está moldado conforme as Escrituras Sagradas. Então, quando você vai para um polo ou você vai para outro polo, você pode abrir mão daquilo que a Escritura traz como primazia. Então, este é um ponto bastante interessante que eu tenho falado, professor André, para as pessoas. Olha, se você vai para um polo ou se você vai para outro polo, como as Escrituras Sagradas estão? Como que elas ficarão diante da tua posição política? Eu acho que nós precisamos, como cristãos, deixar as Escrituras sobreporem os nossos conceitos, de fato o que é, para não entrar em polêmica, porque esse é um ponto bastante interessante que foi trazido por ti, mas é um posicionamento mais a forma que eu entendo que nós devemos nos posicionar. Dos dois lados há pessoas que tentam instrumentalizar a Bíblia, né? Exatamente. Tentam tornar a Bíblia subordinada às suas visões e não o contrário. Obrigado. Né? É exatamente isso, professor André. As pessoas, elas tentam colocar a Bíblia dentro do seu viés político para trazer uma narrativa, e no final de tudo, a única coisa que eles querem é chegar até o cargo, ou seja, do executivo, ou seja, do judiciário, ou seja, do legislativo,
Mas o problema do nosso país aqui no Brasil é a corrupção. E eu estou falando como um brasileiro nato e eu fico muito triste por isto. E o problema de corrupção aqui é muito sério, não sou eu que estou dizendo. Falta de integridade, né? É falta de integridade. E assim, e a cara de pau de falar que não fez tal, assim. Então eu, como brasileiro, fico muito chateado por isso e eu não tenho ídolos e eu falo isso abertamente. Então esse é um posicionamento mais do pastor Robson mesmo. Agora, acerca dos ricos, é muito interessante como o Tiago, ele é um pugilista nervoso, um lutador de MMA, porque ele traz palavras duras acerca do adúltero, que é um linguajar muito claro na cabeça dos judeus. Ele também fala acerca de palavras que eu até trouxe aqui no primeiro programa. Ele fala acerca que os ricos, eles matam os inocentes. Ele traz uma linguagem de juízo. Ele fala que eles agem de forma fraudulenta, isso no versos 3, versos 4, versos 5. Então, Tiago, nenhum momento, olha que interessante, Xavier, nenhum momento ele abre mão daquilo que ele traz desde o início, fé e obras. São coisas que andam de forma convergentes, são coisas congruentes, estão de mão dadas, fé e obras. Ele está dizendo exatamente isso, ainda mais no nosso contexto. Por quê? No século 5 a 13, no período medieval, que nós tínhamos a primazia da igreja, do papa e o tradicionalismo. Dos séculos 14 a 16 até o século 14 ali até o século 18, nós tivemos o modernismo. E teve uma transformação até chegar no período pós-moderno, que é do século 19 até o presente período. Quais são as características do século 21 e do homem da pós-modernidade? Autonomia, o homem não precisa mais de Deus. Razão, não precisamos mais de fé. A razão, a intelectualidade vai responder aos nossos anseios. O antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. O capitalismo e o consumismo, o homem tem que ter, ele necessita ter, e às vezes até aquilo que não é necessário. E por fim, o Estado regendo as pessoas e não precisando mais de nenhum papa, de uma igreja. Então são algumas características. Clay, Bartolomeu, Mike Gorin, eles trabalham muito sobre isso nessa pós-modernidade. Então, nós somos filhos da pós-modernidade. Eu sou filho da pós-modernidade. E quando eu afirmo que eu sou filho da pós-modernidade, eu sou antropocêntrico, eu sou egoísta, eu quero agir por meio da razão. Racionalidade tem matado nossas igrejas, porque às vezes a fé e a espiritualidade fica de lado. Eu quero ter, eu sou capitalista, eu sou consumista, eu não quero ajudar meu próximo. Eu não estou dizendo isso porque, mas é pastor, mas é professor, é a minha natureza, eu sou filho da pós-modernidade. Então, são coisas que estão dentro de mim, que estão na nossa natureza, e é isso que Tiago está dizendo. Olha, vocês que são ricos, eu não sou rico, mas eu sou filho da pós-modernidade. Vocês têm a obrigação de ajudar, porque senão vocês vão pagar pela omissão. Pode ver que está tudo conectado. Tiago, em nenhum momento, Tiago não está desconectado da sua epístola. Quando você traz uma pessoa aqui que lê sobre isso, vai ser vocês estão pecando. Mas por que eu estou pecando? Porque vocês são omissos. Vocês são negligentes. Vocês não ajudam o teu próximo. Quem é o teu próximo? O bom é aquela pessoa que está do lado. Que o bom samaritano ajudou, mas vocês estão abrindo mão. Depois vou falar só um pequeno comentário, porque eu sou empresário, eu conheço um empresário, né, na Suíça, onde eu nasci, e às vezes eu estou ouvindo, mas o empresário é perfeito, ele é muito bom, é que o funcionário que tem preguiça. Tem, mas tem patrão que são totalmente injustos como os funcionários, não paga através da aposentadoria. E o Tiago fala, né? Também critica os patrões que pagam mal, não paga nada a seus funcionários. Não parece real? Não, lógico. Não parece para hoje? Mas então, esse excesso também de, eu sou totalmente de direto porque o patrão é sempre certo, do meu lado, acho não muito inteligente. Também do outro lado, você é totalmente de esquerda, porque o funcionário está sempre certo. Não, eu conheço funcionários que são preguiçosos, que são mentirosos. Então, o ser humano, ele é ruim tanto na esquerda que na direita, em termos econômico, né? Aqui estou ficando nessa matriz, a esquerda, direita econômica, né? Uhum. Qual a sua visão sobre crítica da riqueza, também dessa parte de não pagar bem um funcionário, talvez uma visão mais teológica, né? Como a gente falou, mais política, como... Tiago não está criticando a riqueza em si. A crítica de Tiago é a exploração. Entendo. E exploração aqui não em sentido marxista,
tá? O que os marxistas entendem como exploração, questão da mais-valia e tal, não está em vista aqui, né? Tiago viveu no século I da nossa era, né? Essa questão da mais-valia viria apenas séculos depois, muitos séculos depois, né? Seria muito anacrônico atribuir a Tiago um conceito que seria criado muito posteriormente. Tiago está falando sobre exploração. Exploração aqui é o rico combina um salário com o seu funcionário e não cumpre a sua parte no trato, não paga o funcionário. E o funcionário fica a ver navios, né? Fica sem dinheiro algum, sem pagamento algum, e é uma pessoa pobre, necessitada, o funcionário precisa daquele dinheiro, aquela é a fonte de renda dele, a fonte de sua subsistência. Sim. Tiago está criticando esse tipo de pessoa especificamente. Ele não está criticando a riqueza em si, ele está criticando os ricos que exploram os pobres na medida em que não lhe pagam o que é devido. É esse tipo de exploração que Tiago tem em vista aqui. Talvez se o Tiago ia voltar no Brasil e falar, vamos pagar mais impostos. Que às vezes tem a desculpa, às vezes, de não pagar. A gente não gosta muito de pagar imposto, né? Não, mas cada sociedade tem fraqueza, né? Ele falou, o professor Robson, que ele é um boxer, o Tiago, né? Ele é um boxeador, um pugilista, ele vai direita, esquerda. E o mais interessante, né, professor André, que ele traz um conceito aí de Jesus. Que o vosso falar seja assim, sim, e não, isso está no texto. Isso, exatamente. É porque o Tiago está dizendo, então, você entrou em um acordo com o teu funcionário e você não está cumprindo o seu acordo. Você está matando no mundo perfeito, né? Você está matando a pessoa de fome porque você está combinando algo. Bem parece que é isto. É que nós não somos o público do Tiago, né? Se nós pudéssemos voltar com a máquina do tempo, talvez ficaria claro para a gente. Mas eu sigo essa linha do professor legal, André apresentada. Agora o professor Robson, vamos continuar um pouquinho. O Tiago retorna nos versos 7 e 12 ao sofrimento, né? Então é uma coisa interessante do sofrimento, porque ele tratou no início do capítulo 1, é preciso ser paciente no sofrimento, né? Nós vamos lembrar desse início do capítulo 1, que é muito interessante. E também cita o Jó. Como entender esta parte, né? Talvez você pode conectar também com o capítulo 1. Ele usa a palavra no capítulo 1 e também, salvo engano, no capítulo 4, salvo engano, se a minha memória não me trair, ele traz a palavra teleios. Teleios, que tem uma ideia no grego de amadurecimento, que algumas traduções traz como perfeito, porque a finalidade é chegar à estatura, ao amadurecimento, e Paulo fala sobre isso, mas eu não quero sistematizar, porque Tiago não tem ideia, a meu ver, de Paulo. Eles escrevem em contextos completamente diferentes. Sim. Mas na cabeça dos judeus daquela época, a palavra teleios era uma ideia de amadurecimento, que no nosso contexto atual nós chamamos de santificação, que é um progresso, que é uma forma que você vai progredindo até você chegar, exatamente, até você chegar a uma estatura de um cristão perfeito, ou amadurecido, ou um ancião da igreja que você pode pastorear, liderar, mesmo que você seja um pecador. Então, a ideia de Tiago, quando fala de sofrimento, Tiago fala que o sofrimento é bom, no capítulo 1. Tiago fala isso. Porque o sofrimento gera no cristão um amadurecimento. Porque se um cristão não sofrer, ele não amadurece. Ou seja, ele não vai crescer, não vai progredir. Aquela vida diária, de dificuldade, tudo. Mas sabe, Xavier, o que é mais interessante aqui, quando ele fala acerca da paciência, ele atrela tudo a uma expectativa judaica da Palestina do primeiro século, inclusive nos textos do Antigo Testamento. A vinda do Messias, o grande dia do Senhor. Ele cita isso, pois a vinda do Senhor está próxima. Fortaleçam-se com o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Segunda vinda. Ele agora já traz a segunda vinda. Tá. Né? Mas porque no contexto do Antigo Testamento eles não tinham essa ideia de duas vindas. Então a vinda do Messias de uma vez por todas para trazer a restauração. Sim, se você volta, ok. Então a ideia da ideia dos judeus era, quando Tiago, vamos trazer aqui na Epístola de Tiago, a ideia de sofrimento é uma ideia da vinda de Jesus. Mas por que ele cita Jó? Porque provavelmente ele está trabalhando com a justiça retributiva. O que é a justiça retributiva no conceito judaico? Se a pessoa faz boas coisas, se a pessoa boas ações, se essa pessoa anda de mãos dadas com Deus, conforme Deuteronômio 28, ele vai receber bênçãos. Se essa pessoa não anda de mãos dadas com Deus, é desobediente a Deus, essa pessoa vai receber maldição. Então, dentro da cultura judaica, existia a justiça retributiva. Porém, quem Tiago cita? Jó, que era um íntegro,
reto, temente a Deus e se afastava do mal. 4 características exemplo. que colocava Jó lado a lado com Deus. Então isso é um paradoxo. Como Jó, sendo um homem justo, sofreu? É exatamente isto, esse paradigma que Tiago quer quebrar. Tiago está dizendo assim, mesmo nós, sendo santos, perfeitos, porque a igreja de Cristo, a igreja é santa, perfeita, imaculada, sem mancha, mesmo nós passaremos por dificuldades, nós passaremos por guerras dentro de nós ou fora da nossa comunidade. Nós vamos viver cada dia de tribulação, porque o servo não é maior que o seu Senhor. E Tiago tinha isso na cabeça dele. Nós vamos passar por momentos difíceis, mas sejam fortes, porque o nosso mestre está voltando, está próximo. Então, eu percebo que a ideia de Tiago é quebrar esse paradigma da justiça retributiva. Porque eles falavam assim, poxa vida, eu era judeu, agora falaram para converter ao cristianismo, eu me converti ao cristianismo, estou participando da ceia, eu estou tentando controlar a minha língua, o Tiago mandou essa epístola, poxa vida, que está doendo. Aí Tiago está dizendo assim, e mesmo assim vocês devem aguardar com paciência, porque podem surgir coisas piores, e surgiram. O primeiro dele foi Nero, primeiro foi Cláudio, o primeiro grande perseguidor da igreja foi Cláudio, ele por volta do ano 49 até 52, depois veio Nero. Então essa é a ideia que Tiago traz na epístola, neste capítulo 5, muito especificamente. Interessante. Podemos criar um programa sobre essa coisa, sobre a bênção, né? Quase Bênção, uma teologia maldição. da prosperidade ou não, né? Que aqui a gente estava conversando. Ele traz uma coisa mais da teologia da prosperidade, agora o Jô, bom lembrar, é o contrário. Então, tem complexidade, né? Tem muitas coisas na Bíblia. Nossa, meu Deus do céu. Agora o professor André, o capítulo 5 mostra a importância de não jurar. Eu considero um pouquinho polêmica essa parte também, eu não sou teólogo, pois nosso sim deve ser sim e nosso não deve ser não. A gente já falou no programa aqui. Como explicar então que alguns políticos jurem sobre a Bíblia, como nos Estados Unidos? Isso não é um pouco contraditório, né? Como todos esses advogados hoje em dia que temos, hein? Sim, essa questão de juramento deve ser bem interpretada, né? Tiago, que está se baseando evidentemente no Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, no Sermão do Monte, usou exatamente as mesmas palavras de que Tiago se apropria aqui, né? Quero ler para vocês o que Jesus diz no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 33. Ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, eu vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Esse é o ensino do Senhor Jesus. Só que Jesus aqui não está condenando o juramento em si, porque na Bíblia o próprio Deus jura diversas vezes, jura por si mesmo, por exemplo, né? Nós podemos ver lá no capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 27, versículo 31, que é dito explicitamente que Deus fez um juramento. Deus jura na Bíblia. O apóstolo Paulo jurava em suas epístolas, né? Ele tomava Deus como testemunha das suas falas. O juramento por si só não é errado. O que Jesus e Tiago combatem aqui na Bíblia é a atitude de alguns judeus que enxergavam diferentes níveis de juramento. Se você jurar por tal coisa, seu juramento não é válido. Agora, se você jurar por outra coisa, aí sim, seu juramento pode ser válido. Havia essa tendência no judaísmo farisaico de tornar um juramento inválido em virtude daquilo por que se jurava. Então, se eu jurar pelo ouro do templo, talvez meu juramento não seja válido. Talvez eu possa escapar do que eu jurei. Agora, se eu jurar pelo templo, então eu tenho que cumprir o que eu jurei, né? Tiago e Jesus estão reagindo a esse tipo de atitude. O nosso linguajar deve ser sim quando sim e não quando não. Eu não preciso jurar para que minha palavra tenha validade, né? Eu não posso escapar das minhas promessas com base naquilo porque eu jurei. Se eu digo se eu falo que eu vou fazer algo, eu devo fazer aquilo que eu disse. Se eu digo que não vou fazer algo, eu não devo fazer aquilo que eu disse que eu não faria, né? É isso que Tiago e Jesus estão enfatizando. Eles não estão combatendo o juramento em si mesmo. Eles estão combatendo a tendência de algumas pessoas que se viam livres de juramentos por conta de algumas fórmulas ditas de forma equivocada, etc. Um abuso, né?
Lembra, criança, a gente brincava, eu vou jurar sobre a minha mãe, coisa assim, né? Na escola, exatamente, então isso é totalmente errado, porque gera conflito, problema, né? Ao lado de falar, eu vou fazer isso. Eu tinha um amigo na escola que quando... Ele contava várias histórias, né? Era um pouco difícil acreditar em algumas histórias que ele contava, mas quando ele queria transmitir que a história era realmente verdadeira, ele falava, eu juro pela minha mãe morta que isso aconteceu. Então a gente sabia que a história era verdadeira, né? Tiago está falando que você não precisa fazer isso. Você não precisa jurar pela sua mãe morta, não precisa jurar por Deus, porque se você diz que algo aconteceu e você é um cristão, a sua palavra deve ser confiável. Tá? E o simples fato de você prometer a alguém que você fará algo, né, é indício de que você fará aquilo que você prometeu. Você não precisa jurar por ninguém para que a sua palavra seja válida, porque toda palavra que o crente profere é proferida diante de Deus sempre. Obrigado, acho que eu não sabia, eu acho que muitos dos telespectadores não sabiam, então obrigado pela informação. Agora, professor Robson, vamos terminar com o capítulo 5. Você pode explicar o final do capítulo 5 de Tiago, a partir do versículo 12, que a gente vê muito conselho prático, quando estamos felizes e tristes, doentes, né? Sem entrar no detalhe, mas esse final do capítulo 5, o Tiago, ele trabalha algum tema, né, que é diferente do resto, como se interpreta? Você é o especialista de Tiago, né? Na verdade, Tiago está trazendo uma conclusão. Uma conclusão básica na vida de qualquer pessoa. O que Tiago está dizendo? Tiago está dizendo o seguinte: depois de tudo isso que eu ensinei a vocês, depois de todas essas instruções, isso aqui é bem básico para que o nosso público possa entender. Depois de todos esses puxões de orelhas, agora cada um vai viver a sua vida. Basicamente é isso que Tiago está dizendo. Porque se nós olharmos toda a epístola, Tiago está trazendo isso. Não falem dos outros, não tragam juízo. Olha, você que é rico, ajuda. Então, basicamente, Tiago está dizendo assim: vocês receberam todas as minhas instruções. Agora, quem está feliz, cante. Quem está triste, ore. Tiago está dizendo assim: agora cada um viva a sua vida em paz. Ser familiar se vira. Cada um vai tomar conta da sua própria vida, do seu próprio trabalho, do seu próprio ministério, ajudando mutuamente, de forma mútua. Cada um não vai atrapalhar o outro. Sigam a vida de vocês dentro dessa perspectiva cristã, desse ensino que eu passei a vocês. Vamos parafrasear dentro do contexto do século XXI. Você que é diácono, exerça bem o seu papel de diácono. Você que é presbítero, seja um bom presbítero. Você que é pastor, ensine. Você é mestre, cuidado para que você não desvie as pessoas, porque você é o leme desse navio, você tem uma responsabilidade enorme. Você que canta no grupo de louvor, cante bem. E no final a igreja de Cristo será edificada. Então basicamente é isso que Tiago ele conclui a ideia da epístola, de todo o ensino que ele permeou durante esses 5 capítulos. Entendo. E professor André, a gente está chegando agora ao final do nosso 2 debates sobre Tiago, né? Que mensagem você gosta de transmitir àqueles que estão assistindo, escutando sobre... Pode trabalhar também o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Você quer fazer um resumo? Certo. Que você lembra desse? Eu quero recomendar aos nossos ouvintes, né, que leiam essa epístola de Tiago. É uma epístola que em alguns círculos talvez é um pouco negligenciada, é um pouco deixada de lado, mas é uma epístola preciosíssima, né? É um livro muito prático, como nós temos dito aqui, é um livro que tem muitos conselhos sábios para o nosso dia a dia, para a nossa vida cristã. Então, eu quero incentivar os nossos ouvintes a estudarem a fundo esse livro, a lerem esse livro de forma compromissada, de forma séria, né? Compre bons comentários de Tiago, como esse que nós temos aqui, né? Que ficou mostra durante o programa. Comentário espetacular. Ver, né? Então, eu quero incentivar os nossos ouvintes a estudarem a fundo esse livro, porque vocês vão ganhar muito com isso, com certeza, né? Vocês vão crescer bastante na fé estudando essa pequena epístola. Alguns temas um pouco espinhosos nessa epístola, como, por exemplo, a relação do capítulo 2 com o ensino do apóstolo Paulo. Sobre esse tema nós já abordamos no primeiro debate, né? Na primeira conversa que nós tivemos aqui.
Mas nós temos temas tão preciosos, tão importantes para nós, né? Quando você lê essa epístola, é como se você mesmo fosse desafiado a cumprir o que Tiago exigia dos seus leitores, que são exigências da parte de Deus, na verdade, né? Então, eu quero recomendar você a ler essa epístola contra você mesmo, né? A você examinar a sua vida com base nos mandamentos que Tiago nos passa aqui nessa epístola. E veja se você realmente tem vivido como um cristão genuíno, como alguém digno do Evangelho de Jesus Cristo, alguém que carrega o nome de Cristo sobre si, né? Então, analise sua vida com base nesse livro de Tiago, estude esse livro a fundo, para você ser bastante edificado na fé. Esse é o conselho que eu quero deixar para os nossos ouvintes. Obrigado. Depois eu vou deixar o mensagem final para Robson. Uma coisa que eu quero dizer, me parece que o Tiago é muito moderno, porque hoje temos muito livro, por exemplo, de negócio, e a gente gosta, a gente busca, talvez até poder filosófico, né? A gente busca nesse capitalismo, nesse materialismo, também direção. Tem muito livro assim, faz isso, o empresário que é construir esse império, não sei, Apple, Google, assim. Então, o Tiago, acho que ele é muito moderno assim, porque também a gente não falou, mas eu li nesse livro, tem muito imperativo, né? Tem o seu número de... Tem muitos imperativos. Imperativo, né? Mas qual a sua visão sobre esse livro de Tiago, ou também um jeito talvez mais pessoal, você usa isso no dia a dia? Eu quero reafirmar e me colocar aqui num confessionário, no contexto católico. Eu li essa epístola algumas vezes. Eu fui obrigado por conta da minha tese e eu li novamente por conta dos programas que eu participo. E lendo agora, a caminho do programa, eu fui novamente confrontado. Isso é interessante, porque essa epístola confronta aquela natureza que, como Lutero afirma, não ficou afogada na água, mas veio junto e fica agarrado no nosso calcanhar e ficará nos nossos calcanhares até a vinda de Jesus. Então, se eu tenho essa autoridade, tenho essa premissa de poder falar com o nosso público, é ler a epístola e se colocando no lugar do primeiro destinatário. É como se Tiago escrevesse a epístola para mim. É dessa forma que eu me coloco. Todas as vezes que eu leio a epístola, eu me coloco como se fosse um pastor escrevendo a epístola para mim, para que eu possa refletir sobre minhas próprias ações. Agora, acerca dos pastores e dos professores de escola bíblica, seria interessante eles lerem essa epístola, colocar essa epístola no curso de ensino, numa escola bíblica dominical, porque a epístola de Tiago ela é fácil compreensão, temos excelentes comentários, eu não quero fazer o merchan aqui do Douglas Moo, mas é um excelente comentário ele mesmo. Ele não mora aqui. Leiam a epístola de Tiago, degustem, comam, se pantufem, e tem muitas coisas boas que certamente vai edificar a tua vida, a tua família e o teu ministério. Muito obrigado, gostei muito desse show, como os dois professor pastor. Obrigado de novo, professor André, professor Robson. E também não se esquece, né, já falei, de conferir nosso programa número 2, né, e você vai achar no nosso canal YouTube. E falamos com o mesmo professor sobre Tiago, capítulo 1 e 2. Se inscreve também no nosso canal Instagram e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.